Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. É sempre bom fazer uma recapitulação, né? O Textos Introdutórios é uma coleção que, assim como várias universidades ao redor do mundo possuem alguma coleção mais autoral, né? Até para mostrar os seus docentes, e a editora da UFSM, em 2023, idealizou, e por meio de editais internos, a gente vai abrindo, aí às vezes nós temos algum edital que é para uma área específica, porque sempre queremos fazer os lançamentos dos 8 saberes, né? Das 8 áreas do saber. Mas algumas áreas são mais efusivas do que outras nas suas submissões. Então, às vezes, a gente já aconteceu de lançar alguns editais específicos para determinadas áreas, para a gente ir fazendo sempre essa coleção completa. Né? E acaba alcançando o leitor, enfim, né, que não está evidentemente matriculado em alguma disciplina, justamente pelo caráter introdutório. Né? Eu mesmo sou fã da coleção, gosto muito, assim, não só da área das artes e letras, né, que é a nossa, mas também lembro do Criação Publicitária, da professora Juliana Peterman, né? O Gerontologia fez um sucesso tremendo também, do professor Marco Aurélio. Enfim, são assim, publicações que vieram e que preencheram uma demanda muito importante, né? De estabelecer esse, talvez, primeiro contato pela universidade, pela editora, com um público mais geral. E acho isso muito positivo mesmo. Inclusive, talvez quem esteja em ensino médio e está curioso com relação a algum curso, poxa vida, momento de escolha da profissão, o que eu faço? É um texto que costuma ser mais palatável, né? Exato. Justamente por esse caráter introdutório. São livros pequenos, o formato é de bolso, né? 17 por 11 centímetros, então é justamente para... E a gente brinca aqui que tem que ter um pouquinho de humildade epistemológica, às vezes, para o autor, né? Eu gostaria que o título fosse Teoria da Literatura, uma introdução. Mas como já tem o caráter introdutório, né, ficou com esse título. Então, são sempre os leitores que desejam iniciar aí a formação numa área específica, ou conhecer, até a título de curiosidade mesmo. E justamente para serem mais práticos, assim, para serem mais facilmente manejáveis, a pessoa olhar e ver que é um livro que tem um limite de páginas, que é cento e poucas páginas, 190 páginas. Esse né? nosso aqui ficou em torno disso, né? 120 páginas. Então, justamente, a pessoa não se assusta, né? Quando pega o material. Né? É um texto introdutório, literário, mas que aqui é palatável, né? É mais palatável. Mas, professor Lucas, a gente já veio aqui conversar sobre outras coisas, né? Mas agora é um texto teu sobre a tua prática também, né? Acho que aqui, embora nos livros do Felipe de Oliveira tenha ali também a tua pesquisa, o teu interesse, né, na persona do Felipe, mas isso aqui é do teu cotidiano de professor. A gente se divide, mas no final das contas a gente partilha, né, desse trabalho cotidiano. Dentro da universidade nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa, né, que tem a ver muito com o livro do Felipe, com o que a gente vinha fazendo, né? O professor Pedro, Brum, eu, né, viemos há muito tempo já pesquisando sobre a vida e sobre a poesia do Felipe. Mas, além da pesquisa, nós temos o ensino, a extensão, muitas vezes a gestão. Né? E nesse caso aqui é um trabalho que nós nos voltamos muito ao ensino, né? A nossa prática cotidiana, o nosso contato diário com os alunos, né? O nosso dia a dia. E a teoria da literatura vem justamente nesse sentido, assim, né? De tentar aproximar aquilo que de fato é um pouco mais objetivo, talvez um pouco mais teórico, né? Algo no plano das ideias, da experiência de leitura, com um aluno que vem do ensino médio, que tem outras possibilidades, que tem uma visão do curso, às vezes, bastante abrangente, não sabe muito bem quais são as especificidades do curso, né, o que se vai fazer de fato, e que talvez possa se sentir um tanto perdido, né?
A gente percebe assim que o nosso aluno ele entra no curso, quando interessado na área da literatura, movido pelas suas próprias leituras, né? A gente não imagina que ele vem como um leitor formado, né? Um leitor dos grandes clássicos da literatura. Ele vai aprender isso no nosso curso, mas ele vem motivado por outros interesses, né? Muitas vezes interesses de leituras que ele garimpou via redes sociais, alguma coisa da internet. A gente percebe que existem muitas, assim, digamos, modas, né? Existem muitas trends, existem muitas ideias, assim, sugestões de leitura, grupos, canais no YouTube, TikTok, enfim. E os alunos, eles vêm justamente motivados por isso. Muitos vêm justamente da relação deles com a fanfiction, né? Muitos escrevem também. E a gente também não quer, dentro do curso, fazer com que eles percam, né, essa fantasia, esse colorido da literatura, que é o mais importante. Nós somos vestidos de linguagem, nós sabemos a importância dessa literatura, e no momento que a gente então cria um livro sobre teoria de forma introdutória, visa justamente fazer com que esses alunos comecem a se profissionalizar, né? Não que eles abandonem as suas próprias leituras, mas que eles possam então começar a criar um repertório mais denso, né? Mais aprofundado, mais complexo, para poder entender os fenômenos literários, estabelecendo sempre uma relação histórica, né? Então, assim, a teoria ela vem muito mais para aproximar o leitor da literatura do que afastá-lo, porque a gente pode ter uma ideia contrária, né, Jéssica? Não sei se... Eu te ouvindo, assim, eu penso que esses booktubers, né, e tiktokers que fazem, às vezes, alguns, claro, são mais aprofundados, porque tem uma formação na área. Mas, muitas vezes, esse é um assunto recorrente aqui também para todas as áreas. Às vezes, é alguém que tem uma aproximação com o mundo pop, vamos dizer assim. É um influencer que tem um patrocínio. Quer dizer, dependendo, o jovem que ainda não está com essa curadoria, né? Essa crítica desenvolvida, coloca tudo num mesmo balaio. Aquela informação chega muito num nível de primeira idade para aquela pessoa e ela surfa a onda. E daí vai de onda em onda, né? E não acaba não aprofundando. Exato. Então é legítimo, né? A gente fomenta e fala sobre isso, incentiva, né, a leitura, entretenimento, a formação. Esse livro, a teoria, assim, na ideia de que a gente oferece mais ferramentas para esse aluno, né? Para esse leitor. Não precisa ser necessariamente o nosso aluno, né? Quem vai ler esse livro, a gente comentava antes, ele se vê uma série de novas ferramentas, de novas possibilidades de leitura, né? Que ele se vista de novas lentes para poder enxergar o fenômeno literário de uma maneira mais especializada, mais adequada, né? Às vezes, ou mais profunda mesmo, que ele consiga enxergar aqueles elementos de uma maneira diferente, que ele possa enxergar o colorido, ver as possibilidades, relacionar com novas formas, comparar com outras narrativas, né? Enfim, a ideia foi justamente nesse primeiro sentido. Quanto à divisão, a gente ficou um pouco assim indeciso em relação a como fazer, né? Porque a teoria, o pensar a literatura, ele existe quase desde sempre, vamos dizer assim, né? Remonta em bases ocidentais a Platão e Aristóteles. Mas a teoria da literatura enquanto disciplina mesmo, né, enquanto objeto, é algo relativamente recente, assim, algo final do século XIX e início do século XX. Século XIX, ali existe uma crítica bastante impressionista, né, que se baseava muito na leitura de cada autor, né, que cada pessoa fazia e criava assim, um método bastante pessoal a respeito de um livro, uma questão bem interpretativa. E aí já no início do século XX nós temos essa objetivação, né, esse caráter científico que faz com que os autores, os pensadores comecem a refletir sobre o fenômeno literário com lentes mais rigorosas. Então, nesse sentido, assim, a gente tentou buscar um formato diferente, né, um formato por correntes, e estabelecer, assim, em 10 capítulos, 10 correntes teóricas em que a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas. A ideia também é justamente tornar didático, fazer com que o aluno possa
organizar melhor essas ideias, né? Comparar autores, buscar obras, buscar o seu próprio repertório, né? Fazer listas, né? E pensar em alguma coisa de planejamento futuro, assim. Então a gente começa desde lá das origens, é o primeiro capítulo, assim, que a gente vai falar sobre essa história do pensar a literatura, né? Através dos tempos. E aí sim, já a partir do segundo capítulo ali, formalismo russo, nova crítica, o estruturalismo, que avança nos anos 50 e 60, né, o círculo do Bakhtin, até chegar à corrente da intermedialidade, que é a minha especialidade. Eu trabalho com intermedialidade, relação da literatura com outras artes e mídias. Pois, dentro desse ferramental, né, é interessante porque em um primeiro momento vão aparecer essas correntes, mas dentro de um crescente, quando chega ali na intermedialidade, o leitor vai muito provavelmente se dar conta de que essas nuances podem aparecer sobrepostas. Quer dizer, ele também tem um momento, a partir da leitura do próprio livro, de fazer esse exercício no decorrer da leitura. Que não vai, as coisas não estão, às vezes, em uma caixinha, uma gavetinha ou outra. Exato, né? é importante São justamente nuances. essa relação, né, que a gente estabelece, tanto que é difícil criar essas categorias, né, diferenciar essas correntes, porque elas se embaralham, elas se atravessam, né, e faz com que um autor dialogue com o outro, e é justamente isso, né, no momento em que o aluno ele vai tendo contato com essa teoria, ele vai buscando na sua memória, no seu repertório, nas suas relações, na leitura, aquilo que conversa com os colegas, né? Novas possibilidades, novas relações, criando justamente, né, essa base teórica que é importante para que um aluno da graduação tenha no decorrer do curso. Isso me chama bastante atenção pelo seguinte, quando a gente está, via de regra, né? As coisas estão sempre progredindo, mas ensino médio, a gente está sempre muito preparado para fazer uma prova, um vestibular, é muito assim, o certo e o errado. Né? E muitas vezes, o principal paradigma que precisa ser quebrado, junto do estudante de primeiro semestre de qualquer curso, é essa ideia de que as coisas estão já pré-determinadas e que aquilo vai acompanhar ele até o fim do curso. Muitas vezes, eu já dei aula para primeiro semestre, o aluno responde esperando no olhar a aproximação de um sim. Parabéns, fulano. Assim, a resposta está certa. Quando, na verdade, para aquela questão existiriam contextos diferentes e respostas igualmente corretas dentro de cada olhar, de cada análise. Então, é interessante que o livro já traz isso para quem primeiro se deparar com essas informações, já poder fazer essa crítica. Né? É mais um livro que a gente tenta encorajar o aluno do que propriamente afastá-lo, né? Porque pode dar uma ideia de teoria literária, teoria da literatura, no sentido da pessoa, olha, eu não tenho condições, né? Minha forma de ler talvez não seja a correta, a mais adequada, então talvez eu não tenha, né, o perfil para poder ler um livro desse. Mas é o contrário, é um convite, né? Isso que é o mais interessante. E a teoria da literatura, ela vem justamente nesse sentido da gente pensar a literatura de uma forma calma mesmo, assim, né? Acolhedora, quase, eu diria. Exato, porque a gente vive num mundo muito produtivo, né, em que a gente percebe isso na internet, né, a ideia de quantos livros a pessoa leu, uma meta de páginas a ser batida, né. Vira um produtivismo e a teoria justamente aponta ao contrário, né, aponta para reflexão, para meditação, para relações que podem ser estabelecidas, né, a própria vida, né? Essa relação que a gente estabelece entre a narrativa, as personagens, o enredo, o tempo, o espaço com a nossa vivência. Humberto Eco falava que a leitura, uma determinada leitura, é um receptáculo das nossas paixões, né? Quando a gente revisita um livro, né? Ou a gente vê novamente um filme, a gente relembra as sensações que teve, né? Na primeira leitura. Então tem muita relação com a nossa própria experiência. Então, a teoria, ela desafia o leitor a ler várias vezes o mesmo livro, a revisitar os mesmos lugares e perceber quanto a gente se modifica nesse processo, né? Então, muito mais do que uma ideia de progressão, né, de acumulação, que são realmente normas bastante
comuns na contemporaneidade, a teoria ela aponta para um outro lado, né? Aponta para um amadurecimento, para um tempo de gestão, para a reflexão, para a filosofia, né? Então isso acho que é muito importante, assim. A literatura nos ensina a viver. A gente entende melhor o mundo quando a gente encontra determinadas personagens, né? São personagens que nos acompanham a vida inteira. Todo mundo tem os seus. E a teoria faz com que isso se torne mais brilhante, se torne mais luminoso. A gente consegue entender melhor um livro que nos conquista tanto. Essa é a verdade, né? Ela faz com que a gente entenda melhor aquele objeto, aquele produto que nos encantou e que fez com que a gente pensasse o mundo de uma forma diferente. Então a teoria serve muito nisso, né? Nesse sentido da gente poder entender melhor esse fenômeno que é a literatura, que nos encanta, né? E faz a gente entender as coisas com um colorido diferente. Não é incomum as pessoas terem o seu livro de cabeceira, que é aquele revisitado de tempos em tempos. Que às vezes não sabe nem explicar o porquê. Não é porquê, exato. Né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Existe alguma relação das personagens, às vezes é uma determinada fala, uma cena, um trecho, uma passagem, às vezes de poesia também pode acontecer, né? Que faz com que a gente pense as coisas diferentes e que nos conquista, né? A teoria faz talvez a gente entender melhor porque isso acontece, menos intuitivamente, mas de forma mais racional, de forma mais cerebral, né? A gente entende quais são os mecanismos que os autores adotam, né? Quais são as estratégias narrativas que eles desenvolvem. Para quem quer escrever também acho que é uma boa, né? Sim, muito. O livro, assim, a pessoa começa a entender melhor, posso seguir por esse caminho, talvez por um outro caminho, né? Aqui também a gente tem a estética da recepção, que fala sobre o papel do leitor, que é um outro assunto bastante interessante dentro da teoria, né? O quanto o leitor produz significado. A gente fala muito do autor, o que o autor quis dizer com determinada passagem, determinado livro. Mas assim, a gente tem que pensar também sobre as atribuições de sentido do leitor, né? Leitores diferentes, em tempos diferentes, produzem significados diferentes, o que faz com que a gente leia Shakespeare, né, de uma maneira tão diferente durante tanto tempo. Então, também serve para isso, assim, para a gente poder atualizar os clássicos, ver qual o sentido que eles têm hoje, né, qual a mensagem que eles comunicam, quais são as possíveis interpretações. Enfim, a teoria ela serve justamente para potencializar, acho que em resumo seria isso, né, para potencializar a nossa experiência com o material literário. E como é que funcionou para ti, enquanto docente, que normalmente dentro de uma carreira acadêmica vai se fazendo um caminho de progressão, é um funil, né, daquele texto com aquele autor, por exemplo, né, olhando aqui no teu currículo, Sim. né? Técnica, intermedialidade e cosmopolitismo em Patebabi. Quer dizer, é a especificidade de um autor, de um formato de escrita, e aí tu tem que dar esse passo atrás, que é, em vez da especificidade, tu vai para um caminho amplo para fazer um texto introdutório. Como é que foi esse processo para ti, da eleição desse trajeto para compor o livro? Até mental, né? Fazer o caminho ao contrário. Assim. Não, eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós comentávamos a respeito de pesquisa e ensino, sabe? Eu tive, a minha experiência aponta para o ensino desde o início, assim, muito cedo, né? Comecei a dar aula. Então, são processos didáticos que a gente aprimora e desenvolve ao longo de uma vida inteira. E é importante, né, a gente ter a ideia de repisar os mesmos conceitos, de reavaliar as questões, de estar sempre muito atualizado com as coisas que são produzidas, que são lançadas, né? Um compromisso muito forte com a leitura, com a atualização. Então tem a questão do ensino, né, que a gente se preocupa e se dedica, mas a pesquisa talvez seja a oportunidade que a gente tenha de aplicar aquilo que a gente estuda, né? Então é a maneira de produzir um sentido, de fazer uma leitura de um determinado livro, né? De poder colocar o nosso olhar, a nossa interpretação, a nossa identidade enquanto pesquisador. Mas são caminhos que ocorrem ao mesmo tempo, né? São trilhas que ocorrem concomitantemente. E eu acho que as duas elas se entrecruzam muitas vezes também,
né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu me interesso muito pela pesquisa, pela especificidade, pelo detalhe, ao mesmo tempo é importante a gente ter a visão do todo, né? Até para não se perder, até para a gente manter um caminho e uma ideia geral para respeito das coisas que a literatura nos oferece, né? Já que a gente falou no termo cosmopolitismo, né? Uhum. Quando tu fala em identidade, né, da tua identidade, o que eu gosto, não, em vários objetos culturais, o livro acaba sendo um deles, e é a forma como nós trabalhamos ali num determinado conjunto de informações, mas a partir do momento que ela sai da nossa mão, passa por um projeto editorial, ela ganha o mundo. A gente não sabe onde que essa informação, dado esse corpo, vai parar. Uhum. E aí, é um pouco disso, é um pouco da gente também, da nossa identidade, até em certa medida, de um desapego, e aí eu retomo a tua fala anterior com relação ao leitor, né? O olhar que o leitor vai dar e como é que isso vai ser invalidado, né? Então, tem que ser considerado mesmo essa figura do leitor, porque ele é quase um co-criador da informação. Quando a gente chega, né? Quando a informação chega nele, talvez algo que não tenha sequer nos passado pela cabeça, mas naquele olhar, daquela vivência desse outro ser. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, que a gente tem essa amplificação de vozes, né? Principalmente pela via da internet. Ou seja, a ideia antes muito centrada na figura do autor, e que depois vai ser inclusive relativizada e questionada no estruturalismo, né? Ela passa muito pela via da pluralidade da interpretação, da recepção, né? E hoje em dia isso talvez tenha alcançado um paroxismo, um nível interessante, assim, né? Pelas contingências contextuais. Mas é importante a gente dar voz para o leitor, né? A gente vê, por exemplo, um fenômeno bastante comum, até citei um pouco mais cedo aqui, sobre os clubes de leitura, né? A gente percebe um interesse cada vez maior das pessoas em querer compartilhar a leitura. E o interesse das pessoas em escutar a leitura do outro, né? Essa alteridade que é importante. E a gente vê muito em sala de aula, né? Assim, um determinado aluno não havia pensado que o outro concluiu, né? Então, essa troca, ela é importante. Quer dizer, é uma mesma obra, elas leram o mesmo livro, mas chegaram a conclusões diversas. Isso fala muito mais sobre as pessoas, sobre as experiências, sobre os trajetos, as jornadas que elas tiveram, né? E isso enriquece muito o debate literário. Então, a literatura, ela é um tanto paradoxal, né? Tanto para quem lê quanto para quem escreve. Ela é, ao mesmo tempo, solitária, né? Porque a leitura é um ato solitário, escrever é um ato certamente solitário, mas também, na mesma medida, justamente pela possibilidade da leitura, existe essa ideia de poder trocar, né? E a gente está sempre trocando e falando e conversando, e a internet é um lugar também que as pessoas compartilham suas ideias, né? Pois, agora, fazendo uma reflexão aqui ao vivo, eu percebo que, embora sejam ações solitárias, cada vez mais, e daí vem junto dessa tua percepção também, as pessoas, dada a velocidade da informação, as pessoas muitas vezes já fazem alguma coisa, uma frase de efeito, um card, algo, e largam na rede, porque o feedback vai ser quase instantâneo. Como é que é para ti, enquanto professor, trabalhar com essa geração que está chegando com essa velocidade, né, de troca de informação, e fazer com que eles entendam, então, esse sentido do sentar, do refletir, do ato solitário, porque, às vezes, a pessoa entra numa faculdade com esse entendimento meio parelho, de que é tudo muito igual. Né? Fazer um post, escrever um texto, ou fazer um conto. Vou fazer um conto, já vou largar, semana que vem já tenho que largar outro. Porque entra nessa ideia do produtivismo, né? Eu gosto de escrever, porque eu sei que nós já tivemos bolsistas assim, escrever é meu hobby. E eu tenho um Instagram em que eu escrevo contos e tenho que ter 3 postagens por semana. Daí tu já pensa, nossa, mas parece, vem num crescente a informação, sabe? Porque eu gosto de escrever, eu tenho tudo a ver com a editora, quero estar aqui porque
eu tenho um blog, eu escrevo 3 vezes por semana. Não que esteja errado, né? De forma alguma. Mas entra o nosso fluxo, talvez leve 6 meses para sair um livro. Quer dizer, pode gerar até uma frustração, talvez, ou uma angústia. São desafios contemporâneos, né? A gente entra numa sala de aula e a gente vai rivalizar justamente com esses vídeos do YouTube, em que a pessoa pode colocar a velocidade 2 vezes, pode edita o vídeo, né? Sim. Ou seja, se torna aquela apresentação, aquele conteúdo mais atraente. O professor não tem essa possibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha, então, esse aspecto negativo, a gente percebe que outros positivos florescem, né? Que é justamente essa questão humana. Por exemplo, eu devo falar aqui sobre o trabalho incrível que os meus colegas fazem também, né? Quer dizer, a gente percebe a aproximação e o carinho que os alunos, a relação que os alunos estabelecem com os professores. Relação de confiança. Então, é um período de formação, né? Então, por mais que existam de fatos, né, toda essa rede de informações, e muitas vezes elas são importantes na formação do aluno, né? Ele recorre a isso, ele lança a mão desses recursos, ele vai atrás, ele pode ler textos a respeito, pode ver vídeos, né? A gente percebe ao mesmo tempo esse cuidado e essa confiança que o aluno estabelece com o professor em sala de aula. Isso é realmente incrível, assim, né? E eles se envolvem com projetos de pesquisa, né? Se envolvem com projetos de extensão, muitos deles começam a dar aula, participam de estágios, né? Então, assim, eu acho que existe, de fato, esse mundo imediato em que as coisas acontecem. A gente percebe uma certa ansiedade por parte dessa nova geração. Eles querem as coisas muito de uma hora para outra, né? Querem resultados muito rápidos, aparentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe assim, que lá no final, quando a gente tem aquele momento da formatura, quando a gente se aproxima, a gente percebe assim, a maturidade que eles conquistaram nesse percurso, muitas vezes querendo continuar com uma pesquisa numa pós-graduação, né, passando em concursos em cidades diferentes para poder ministrar suas aulas, né? Eu acho que assim, digamos que é um processo, né? Mas assim, todos nós estamos também inseridos nesse contexto, é muito difícil a gente escapar, né? E a gente tem que também saber lidar, assim, ao mesmo tempo, como eu falei, o professor ele não tem uma velocidade 2 vezes, o que para mim é difícil porque eu falo devagar, né? Mas enfim, a gente também tem outros recursos, né? E a gente também tem que pensar, o aluno ele tem essas características agora, o que eu posso fazer também, né, no sentido de me aproximar um pouco mais dele, né? Como é que eu posso dinamizar um pouco mais as minhas aulas, quais são os recursos que eu posso trazer para o dia a dia, claro, né? Que vai fazer com que ele não se sinta tão entediado, né? Novas possibilidades, metodologias e se reinventar, né? São desafios que, enfim, faz parte, acho que, de todas as profissões, né? Nós tivemos, enfim, um colega que chegou dizendo, não aguento mais essa geração. Aí a gente diz, mas então te aposenta, porque a geração agora vai estar cada vez mais afastada daquilo que é o teu lugar de conforto, né? A geração que vem é sempre mais desafiadora. Então, não tem como fazer um link que não seja a gente também sair desse lugar de conforto para tentar entender, se colocar no lugar dessa geração que está vindo e tentar achar aí um caminho do meio, né? Que os dois se encontrem e consigam trilhar juntos essa nova proposta, né? Seja pedagógica ou do que for. E dentro da tua perspectiva de intermedialidade, eu acho que até tu tem alguma inclinação mais ao teu favor, assim, né? Dentro do teu olhar sobre a tua prática, porque já lida com esse... Talvez seja, né? A questão a intermedialidade aponta para outras possibilidades, né? Inclusive digitais. Não que eu especificamente trabalhe com isso, né? Trabalho mais com relação literatura e outras artes, literatura cinema, literatura pintura, literatura fotografia, etc. Mas realmente é um olhar um pouco mais arejado,
né? A gente percebe assim, dentro do próprio livro de teoria aqui, vocês vão ver, né? Existem leituras, perspectivas um pouco mais tradicionais, mais focadas numa interpretação fechada, né? Um pouco mais árido, mais cerebral, e outras que estabelecem assim de uma forma mais fluida relações com a sociedade, assim. Mas talvez seja, né? Talvez eu tenha essa característica. Disposição assim. ao diálogo. Né? Exatamente. Mas a gente percebe que uma característica da literatura é essa, né? Ou seja, o que faz com que a gente leia um texto lá do século XVI e se sinta tocado por isso? É a condição humana, quer dizer, a gente muda, mas existe aquela essência, né, humana que faz com que a gente compreenda os textos, que a gente estabeleça relações. Mas, evidentemente, a gente não pode esquecer o aspecto contextual, a transformação da sociedade, né, os problemas que isso acarreta. Né, a gente vive aí também com diversos problemas no mundo, né, não questão geopolítica, mas, enfim, esses problemas existem. E a literatura também, de alguma forma, serve como um antídoto, né, para a gente se preparar a isso também. Tem um conhecido meu que diz que a literatura é a forma mais efetiva de se conversar com os mortos. E que, por isso, são ensinamentos tão importantes pelo seu recorte de época. Quer dizer, por exemplo, né, cinema é algo bem mais recente. Pode-se fazer um cinema de época? Claro que sim, mas é ainda assim uma revisitação, uma reinterpretação, enquanto que um escrito por um filósofo grego foi escrito pelo filósofo grego, ponto. Ele estava naquele momento de efervescência de um tipo de pensamento, de um tipo de sociedade. Ele é aquele texto, aquela obra, é um real testemunho do seu tempo. Né? Exato. Isso é muito importante, assim, porque faz com que a gente pense sobre a expressão, né? Hoje a gente fala muito sobre a autoficção, como as pessoas leem e se interessam por autoficção, né? E como é importante as pessoas terem a coragem e o desprendimento de escreverem também, né? Quer dizer, você falou aqui, né, Jéssica, sobre conversar com os mortos. O registro escrito ele é importante, a criação da narrativa é importante, contar histórias é importante dentro de um círculo íntimo, familiar, é importante enquanto sociedade, é importante como comunidade, como grupo, como nação. Ou seja, né, o silenciamento não é positivo, né? Então, ainda mais nesses períodos é importante. Assim, eu vejo que, como eu comentei um pouco antes, assim, às vezes os alunos eles chegam no curso de letras com uma criatividade enorme, assim, no sentido que escreviam muito, se sentiam, sabe, à vontade para ler e se sentem um pouco mais restringidas, né? Justamente por todo o passado da literatura que ele tem que enfrentar naquele momento de entrar no curso. Mas é importante, assim, essa ideia de manter, né, uma expressão, uma ideia de conversar, de escrever, de se expressar, porque isso é a gênese, é o motor que faz com que a literatura aconteça mesmo, né? E até no sentido de, agora pensando, né, na teoria, de encontrar o seu espaço, a sua voz. Às vezes isso é importante, como falávamos antes, em caixinhas, né? Se a pessoa gosta de escrever, mas ela está muito baseada em uma fanfic, um estilo de um terceiro, né? Da onde vem esse terceiro? Esse terceiro tem também uma formação, tem também uma escola, uma origem. Quer dizer, se eu admiro este tipo de escrita e agora me baseio nela, quer dizer, quem veio antes? Isso também ajuda a dar um lastro nessa segurança da pessoa que está escolhendo um caminho dentro da literatura, né? É o período de formação. Ali ela vai ter justamente o tempo necessário para realizar as leituras, de ter o contato com os professores, de se aprofundar em determinadas questões, né? Para quem sabe no futuro, se quiser continuar escrevendo, né? Ter esse olhar mais especializado. Me lembro assim que eu gostava aquela coisa, né? Gostava de desenhar no colégio. Então, fui fazer desenho industrial porque foi o que me brilhou os olhos lá na hora, na antiga feira das profissões. Então, foi algo que eu escolhi. Mas daí, a partir do momento que eu ingresso, eu estou numa turma em que todos eram os seus desenhistas da turma do ensino médio. Quer dizer,
como é um momento de ruptura, porque tu pensa, eu sou mais um que gosta desse assunto, mas aqui estou em uma turma onde todos gostam daquele assunto. Quer dizer, existe um movimento para novamente encontrar seu caminho, sua especificidade naquele grupo. Né? Senão a pessoa pode se sentir até um pouco nessa coisa da identidade que a gente falava também, né? Um pouco alienada da sua identidade, porque até então o referencial para ela era aquilo, eu sou a pessoa da fanfic na minha turma, né? Eu sou a pessoa que gosta de, né, desenhar. E ali, então, acaba sendo acolhedor até nesse sentido, da pessoa conseguir fazer uma leitura e entender que ali dentro vão haver espaços específicos também. Não, exatamente. Isso é muito interessante quando a gente vê o perfil dos nossos alunos também do curso, né? São alunos geralmente mais quietos, né? Muito concentrados, mais introspectivos, cada um com seus livros, né? Claro que eles estabelecem conversas e relações, mas a gente vai percebendo também como alguns já caminham mais para a literatura, né? Muitos outros pelo caminho da linguística, das línguas, enfim. Mas isso que você falou sobre a característica dos alunos é muito interessante, assim, né? Então, talvez, tentando responder aquela outra pergunta antes, né, sobre o perfil contemporâneo hoje dos jovens e de como eles ingressam na universidade, geralmente a gente já recebe um filtro, né, de alunos que são mais dedicados à leitura, de alguma forma, né, que já tem um pouco mais esse interesse. Às vezes não tem a própria possibilidade, muitos assim chegam com pouca leitura de fato, mas que pelo menos ingressaram ali em letras por algum motivo, né, existe algum interesse. Até porque o ensino médio tem a própria disciplina, né? Tem a literatura no ensino médio, então dá para ver assim se tem uma inclinação, né? E o mais bonito é a gente perceber como eles florescem no decorrer do tempo, né? E dentro, a gente ainda tem alguns minutinhos, mas fala um pouco da tua experiência docente mesmo, que a gente comentava que agora, nesse primeiro semestre, me parece que não tem a tua disciplina, ela é no segundo, é isso? A gente tem, na verdade, eu não vou ministrar, na verdade, sim, mas assim, sim, a gente tem disciplinas de introdução aos estudos literários. Aí temos introdução aos estudos literários narrativa e introdução aos estudos literários depois lírica, né? E aí a gente se divide ali no bacharelado e na licenciatura. Então, é um período, de fato, em que o aluno começa a ter contato com essas primeiras ideias, esses primeiros conceitos. A gente também tem uma disciplina muito legal, que quem quiser ingressar no curso de letras, isso, né, já falando porque talvez aí tenhamos alguns calouros que, né, semana que vem as aulas começam. De repente, então já vão ter um spoiler aqui do seu curso. A gente tem formação de repertório, que é muito legal, né? Que a gente compara, a gente relaciona obras canônicas, obras importantes da formação da literatura ocidental, com best-sellers, né? Leitura mais ou menos comercial. Uma literatura comparada, assim? É uma literatura comparada, assim, entre, né, essas possibilidades, assim, o que se fez no passado, o que se faz hoje, até para que os alunos percebam que não existe nada inventado, assim, né? Que existe sempre um diálogo, uma recorrência, uma continuidade entre as obras. E o que talvez eles estejam consumindo hoje não está tão distante daquilo que se de fato produziu no passado. Vou te interromper só para contar um pequeno caos aqui. E tivemos também uma bolsista que gostava muito desses sobre vampiros. Eu nem sei os nomes dos personagens, não sei nem de que livro mas comentávamos sobre o sofrimento do jovem Werther, do Goethe. E ela, meu Deus, ele é que nem o fulano. Sim. Né? Que era de uma literatura que ela tinha lido recentemente. Sim. Quer dizer, porque tem ali a depressão. Sim, eu até trabalhei semestres passados, meus alunos aqui vão lembrar, né? A gente estudou sobre o Werther na parte do romantismo. Justamente inaugura esse sujeito, né, conflituoso, apaixonado, cheio de dilemas internos, assim, né? Cheio de dilemas internos, assim, apaixonadíssimo pela figura da Charlotte, não consegue se desvencilhar desse sentimento, né? Bom, nós estamos falando aqui de um jovem comum. Sim, né? Exatamente. Ela ficou surpresa, porque ela estava fazendo uma outra coisa no computador. Aí ela
Não, mas isso aí, do que mesmo que vocês estão falando, porque daí, nós estamos falando desse livro que era uma edição especial, enfim, uma capa dura e tal. Mas isso aí é muito parecido com o fulano. Como ela não tinha a noção do que veio antes, enfim, era uma obra que ela não conhecia, ela quase que estava intuindo que o Goethe tinha copiado a autora lá, ou o autor que ela gostava. Sim, exato. Porque justamente estabelece esse padrão, né? Esse modelo que vai depois ser utilizado por muitos outros autores e que até hoje, de alguma forma, aparece em livros. Então a pessoa se identifica com aquele personagem, às vezes não gosta, né? A gente percebe assim, o Werther é um deles. As pessoas adoram ou não. Ou eu sou o Werther ou, nossa, né? Ele é muito tóxico, assim, porque é meio insistente. Mas tem essa questão, assim, né? Muito engraçada, de como eles se apropriam muitas vezes da personagem. E como hoje também a gente vê produção de texto envolvendo paródia, pastiche, né? Então, como às vezes esses modelos literários eles aparecem deliberadamente pelos autores, como os autores dialogam muito, né, com o passado. Inclusive, assim, falando em teoria da literatura, eu falei ali no início da conversa que é uma disciplina ali do início do século XX, digamos, então ela é relativamente recente, e muitos autores atribuem a sofisticação formal da literatura na segunda metade do século XX justamente à leitura da teoria. Então, os escritores hoje, podemos considerar, são escritores que conhecem teoria da literatura, né? Conhecem teoria literária. Né? Claro. Então, eles sabem desses modelos, eles sabem os mecanismos, eles sabem como funcionam as estruturas e eles tentam muitas vezes subverter isso. Também a gente percebe isso no cinema, né, em outras artes. Então, é uma arte muito autorreferencial, né? Então, são personagens que remetem a outros personagens e a gente vai assim, entendendo o processo. Quanto mais leitura se tem, né, mais repertório se cria, mais se compreende esses processos que os autores utilizam hoje. E dá aquela sensação, né, de entendimento, assim, de uma certa, digamos assim, de uma certa proximidade com o autor, né? Sim. Porque começa a entender as motivações, e é isso, eu falei em engenharia reversa antes, mas é como se fosse entender o mecanismo que fez com que você entra na cabeça do autor e diz, então foram essas as motivações. Quer dizer, quem gosta de um determinado autor se sente realmente muito mais próximo, porque, enfim, quase que desmonta, né? Tem a sensação de que está lendo o pensamento daquele autor. E é importante também que, dentro dessa perspectiva, a gente tem também, hoje em dia, por conta dessa profusão de peças midiáticas, a gente tem pessoas que se aproximam da literatura por outros meios, né? A gente tem aí cinema, enfim, outras, para a internet mesmo, muitas coisas que são feitas e que levam a vontade da pessoa ter acesso a um determinado livro, assim como aconteceu com Machado de Assis, eu acho que no ano passado ou ano retrasado, que houve um boom porque alguém nos Estados Unidos descobriu Machado de Assis. A literatura ela vai ser, digamos, a arte que muitas vezes é ligada a uma certa elitização, porque ela exige um cuidado, né? Ela exige uma atenção, um esforço maior. Né? Quer dizer, ler um livro, teoricamente, é mais difícil, né, do que assistir a um filme, por exemplo. Então, eu não tenho recurso visual, que hoje é preemente na sociedade. Né? Às vezes um linguajar mais antigo. Exatamente. Vai se enfrentar a barreira do léxico. Existem questões culturais também que muitas vezes afastam o leitor. Então, demanda um cuidado, uma dificuldade, uma atenção. Né? Então, por isso, por si só, já é mais complicado. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas às vezes dizem eu não gosto de literatura, eu não consigo ler, eu vou ler um livro de determinado livro e acabo dormindo, né? Mas passam o dia inteiro contando histórias. Ou seja, elas passam o dia inteiro interagindo com narrativas, né? Criando histórias com início, meio e fim, histórias com personagem, com tempo, com espaço, com todas as categorias que a gente encontra numa narrativa convencional literária. Ou seja, a pessoa ela está inserida no universo literário e nem sabe. Né? Então, quer dizer, a literatura ela é isso. A gente cria essas histórias, né? E a maneira de contar
Depende, quer dizer, tem gente que sabe contar melhor uma história, tem gente que não consegue muito bem, né? Tem gente que se atrapalha nos fatos. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a pessoa está muito mais próxima da literatura do que ela imagina. Né? E que se tivesse um pouco mais de paciência, desse um pouco mais de espaço e oportunidade, com certeza seria um ótimo leitor. Né? Uma grande leitora, ou até mesmo um bom contador de histórias, né? Seria um bom escritor nesse sentido, assim. Então a literatura ela é isso, é a arte, né, de desenvolver uma ação num tempo, num espaço, com uma sucessão de acontecimentos que leva a algum lugar, né? Pensando na narrativa. E isso é comum, isso a gente faz a todo momento. Até tem um livro O Sentido do Tempo, O Sentido do Tempo do Kermode, que é um teórico, em que ele fala sobre a característica humana muito inata da gente entender a realidade por meio de uma narrativa. Ele dá um exemplo máximo do tic-tac do relógio. Quer dizer, o tic-tac é uma narrativa completa, porque a rigor, o barulho do relógio é o mesmo. Só que a gente coloca com duas palavras diferentes. E ali a gente tem o início de uma história, o desenrolar até o final. Quer dizer, a gente costuma entender a realidade a partir do início, do meio e do fim. E sempre tentando entender, né, o significado desse fim, ou seja, o que a história quis dizer. Por isso que as pessoas detestam tanto de spoiler, né? Porque elas querem entender o final para poder chegar e fazer o próprio entendimento daquilo que é contado a partir de uma narrativa. Muito bem. A gente está aqui nos nossos minutinhos finais. Faz um convite aí às pessoas, então, a conhecerem o livro Teoria da Literatura. Conhecer o Teoria da Literatura, que está sendo publicado agora, né, pela coleção Textos Introdutórios. É um convite, tá? Já está no nosso site. Está no site, né? Eu de entrar, coloco aqui, ó, o vasto território da reflexão sobre a arte literária, tá? Está em perspectiva histórica, tem lá as correntes, é possível que o leitor, então, possa ler esses conceitos, possa se integrar aos autores, possa entender melhor como um livro é construído, como um livro é narrado, né? Como um livro é constituído literariamente. Não é somente para especialistas, né? Isso é importante falar, mas para quem quer entender melhor o fenômeno literário, eu acho que é um bom livro assim, para se introduzir no assunto, que é justamente o princípio e o objetivo da coleção. Isso, nosso livro Teoria da Literatura já está disponível então no nosso site e na nossa livraria está indo hoje. Então, aqui dentro da instituição também já teremos ao dispor a partir da tarde de hoje. Professor Lucas, muito obrigada por mais uma participação aqui conosco. Muito obrigado, Jéssica. Falei demais, eu costumo não falar tanto. De forma alguma. Mas, enfim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar a respeito do livro, de falar sobre a literatura, sobre o nosso curso de letras, né? Ficamos muito felizes, assim, e estamos muito entusiasmados com a semana que vem, com o retorno dos nossos alunos. Isso, nós também aí estamos preparando algumas atividades aí para recepção. E então nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Professor Lucas, muito obrigada. Contamos aí ficamos ao dispor também em outras oportunidades. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.